Amém, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, a paz do Senhor, povo de Deus, e aqueles que ainda não se decidiram aceitar o Senhor como único Salvador. Hoje é a oportunidade, hoje o Senhor te convida, porque a palavra do Senhor fala que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. O Senhor te chama. Queira ser um escolhido, aleluias, porque a decisão é nossa, amém? Irmãos, vamos para mais uma mensagem da parte de Deus. Quero pedir aos irmãos que aqueles que não se inscreveu, se inscreva, vai ser bênção, vai ser alimento espiritual para a sua alma. Que os irmãos venham deixar o like, porque isso ajuda na divulgação da palavra de Deus. Palavra de Deus para a nossa meditação que se encontra em Eclesiastes capítulo 7, versículo 26, que diz assim: E eu achei uma coisa mais amarga do que a morte, a mulher cujo coração são redes e laços, cujas mãos são ataduras. Quem for bom diante de Deus escapará dela, mas o pecador virá a ser preso por ela. Irmãos, essa palavra aqui é voltada para nós mulheres, amém? As mulheres não se ofendam, estou falando a palavra de Deus e serve para mim também, porque se eu não vigiar, eu posso ser essa mulher, né? Mas o sangue de Jesus tem poder sobre a minha vida e me purifica, e que venha me livrar e livrar você de ser essa mulher. Olha aqui que Eclesiastes está falando, que existe uma coisa mais amarga do que a morte. Aí você pode falar, mas irmão, o que pode ser mais amargo do que a morte? Porque nós sabemos que todo ser humano, ele tem medo da morte, porque a morte é algo que vai ser vencido, né? No final dos tempos, o aguilhão da morte vai ser quebrado. Mas enquanto nós estamos aqui, a morte é uma coisa que o ser humano tem muito medo, né? Porque nós sabemos que a morte é a separação de alguém que nós amamos, de alguém que a gente não vai ver mais aqui neste plano. Mas para nós que somos salvos e que entendemos a palavra de Deus, nós sabemos que para aqueles que aguardam a salvação, a gente não se entristece porque eles estão passando da morte para a vida, mas isso daqui é para outro assunto. Nós estamos falando do que é mais amargo do que a morte. E Eclesiastes aqui fala, Salomão escreveu, na sabedoria que Deus deu para ele, que uma mulher, quando se deixa ser usado pelo inimigo, ela pode ser mais amarga do que a morte. Por quê? Porque nós sabemos que quando a mulher, ela quer ser instrumento de Deus, assim como o homem, mas nós estamos falando das mulheres hoje, ela consegue, porque a palavra do Senhor fala que a mulher sábia edifica a casa, mas a tola derruba. Então o papel da construção é para nós mulheres, cada um tem o seu papel dentro da família, mas a construção, né, de ter sabedoria ali na oração, na palavra de Deus, no seu calar, no seu caminhar, no jeito dela ser, ela pode edificar um lar, amém? Mesmo às vezes sem palavras, só no joelho, aleluias, darabaçu, decanta, arabachai. Então esta mulher aqui que está falando, que se um homem, ele está orando para casar, eu não ia entrar nesse caminho, mas o Espírito Santo mandou entrar. Se um homem está querendo casar, o que ele deve fazer? Se ele for um homem de Deus, ele deve orar, porque não existe profecia para casamento, mas nós podemos pedir confirmação ao Senhor, porque nós orando, o Senhor a mostra, porque para cada pessoa, para cada homem e para cada mulher que pede direção ao Senhor, tem o seu cônjuge preparado. Então, se você não orar, você pode ser um homem
que pode cair nas redes, ó, porque tá falando, ó, a mulher cujo coração são redes e laços. Então, não é uma coisa boa. Não vai ser algo preparado por Deus. E tudo que não é preparado por Deus traz dor e sofrimento. Nós sabemos que a gente tem aflição, mas a diferença do servo de Deus você passa. Aleluias. Mas é com alegria. O Senhor está sustentando. Você pode passar provação no casamento, mas o Senhor sustenta, porque fiel é aquele que nos chama. Ele dá conta, irmão, da nossa vida. Mas aquele casamento, né, ou se você foi prendido, né, pelas redes e laços dessa mulher, você vai ser preso por ela. E o fim vai ser a morte física e a morte eterna. Porque o homem que é preso por essa mulher, está falando aqui, que é um pecador, mas o pecador virá a ser preso por ela. Porque, irmãos, uma mulher que se comporta dessa maneira, ela não é uma mulher de Deus. Porque a mulher, ela tem que saber se vestir, ela tem que saber decantar labassuri, andar abaixar e se portar. Porque a mulher, ela tem, né, aquele algo que Deus fez por